Olá, meu nome é Gisele, eu sou professora de filosofia e colaboradora do projeto Lógica Viva. Hoje eu gostaria de falar sobre um tipo de raciocínio que está embutido em frases desse tipo, que com certeza vocês já devem ter ouvido. Eu, sendo gaúcha, por exemplo, já ouvi frases desse tipo: eu não tenho nada contra gremistas, eu só não quero gremistas casando com filha minha. Bom, o que do ponto de vista lógico tem de equivocado nesse tipo de sentença é porque esse tipo de enunciação fere um princípio lógico fundamental, que é o princípio da não contradição. O princípio da não contradição afirma que não é possível, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, que algo seja e não seja. Que uma proposição seja verdadeira e não seja verdadeira ao mesmo tempo. Quer dizer, nem sequer faz sentido você dizer, por exemplo, está chovendo, mas não está chovendo. É uma incompatibilidade fundamental, certo? Muito embora existam lógicas que aceitem a contradição até uma certa medida, né? Classicamente a gente poderia dizer o princípio da não contradição é importante e ele é respeitado nos discursos racionais. Ocorre que, claro, no nosso cotidiano, nas nossas conversas do dia a dia, a racionalidade nem sempre está presente, não é? Ou está presente de maneira um pouco capenga, como se diz. E uma das capenguices da racionalidade se dá quando enunciam coisas desse tipo, né? Recentemente, na televisão brasileira, por exemplo, um sujeito disse não ter nada contra homossexuais, mas também ser capaz de sentir nojo e, portanto, homossexuais também podem apanhar. Ou algo assim. Bom, para além da contradição na qual que a gente pode apontar no discurso desse sujeito, porque a enunciação dele é exatamente desse tipo, ele está dizendo: eu não tenho nada contra homossexuais, quer dizer, tudo aquilo que diz respeito a homossexuais me é aceitável. É isso que essa frase quer dizer. Quando a gente diz que a gente não tem nada contra, por exemplo, homossexuais, a gente está dizendo que tudo o que diz respeito ao grupo ou aos grupos de pessoas homossexuais nos é ok, nos é aceitável. Ao mesmo tempo, né, incluir a adversativa mas homossexuais também podem apanhar, ou mas eu também posso sentir nojo, ele está dizendo que existe alguma coisa, não é, que diz respeito ao grupo dos homossexuais e que não é ok para ele e que ele, portanto, não aceita. Então, para além da contradição que a gente pode perceber nesse tipo de discurso, e especificamente no tipo de discurso que esse sujeito enunciou na televisão recentemente, a gente pode também perceber uma dimensão muito problemática, que é a dimensão do preconceito contra homossexuais e, mais do que isso, né, da incitação à violência. Bom, não é só nesse sentido lógico que a racionalidade está faltando nas nossas trocas, nas nossas conversações cotidianas, não é? Tem um monte de coisa faltando e a lógica pode nos ajudar até uma certa medida. Por exemplo, se você está conversando com alguém e esse tipo de enunciação é feita, você pode, de maneira sempre cuidadosa, apontar para a pessoa que ela está cometendo uma contradição. Acontece que quando a gente pega alguém cometendo uma contradição, ou quando a gente é pego cometendo uma contradição, porque isso acontece muito, às vezes, inconscientemente, isso gera desconforto, não é? E as pessoas respondem de maneira muito distintas a esses desconfortos. Então, quando você pega alguém em contradição, ou quando você é pego em contradição, né, é preciso sempre respirar e tentar responder a isso de uma maneira honesta, né? Se nos pegarem em contradição, se a gente cometer algum tipo de contradição, é importante que a gente tente entender por que foi que a gente cometeu aquele erro, será que tem algum preconceito por detrás do que eu estou dizendo, o que me motivou a dizer isso. E quando a gente aponta nos outros as contradições, também é preciso ter cuidado, porque as reações podem ser variadas, as pessoas podem ficar irritadas, podem interromper a conversa, podem ficar agressivas e tudo mais, né? Então, é claro, a lógica tem os seus limites, né? A gente pode apontar contradições e tentar resolvê-las ou não, isso vai depender de aspectos psicológicos, mas ela não deixa de ser importante, né, para que a gente possa tentar limpar o terreno e trazer um pouco mais de racionalidade para as nossas trocas cotidianas. É preciso estar atento e forte e seguir adiante. Muito obrigada.